dar início à nossa segunda palestra. Bom, a gente vai falar aqui sobre comportamento, né? Como modificar o comportamento em classe. Todo mundo, né? Todas nós aqui, né? Quando entramos dentro da classe, nós lidamos com muitos pensamentos, né? Muitas cabecinhas, com crianças diferentes, consequentemente se comportam diferentes. E quando a gente fala de comportamento, vem também a questão da personalidade da criança. Aí vem um questionamento, né? Como se aprende os comportamentos? De onde é que vem os comportamentos, né? Se a gente fosse assim, chamar aqui pessoas que estudam personalidade, comportamento, alguns diriam: ah, não, a criança ela nasce com aqueles genes, com aquela predisposição para ser uma criança boa ou para ser uma criança ruim. Ou então alguns diriam também: não, é o meio social. O meio social da criança cresce, é o que forma ela. Eu acredito nas duas parcelas, mas eu acredito que a maior fatia para contribuir no comportamento de uma criança é o meio social, sim, que ela vive. Então, assim, quando a gente entra dentro da sala de aula, né, a gente vai lidar ali com muitas criancinhas. Umas vêm, né, de uma família assim, mais benquista, com comportamento, às vezes, apesar que dinheiro não significa bom comportamento, né? Às vezes pode significar uma boa escola, que a criança estuda, mas não significa bom comportamento, não significa que a criança vai ficar sentadinha, que vai ficar caladinha, não significa isso. Mas às vezes a criança vem de uma família que ensina ela a ficar caladinha, a se comportar quando o adulto está falando, a respeitar o mais velho, a respeitar o colega. E às vezes a criança não vem, né, não tem acesso não tem mesmo esse benefício, essa alegria, esse privilégio de ter uma família assim. E vem de uma família que não é tão boa, né, nesse sentido de educar. O que acontece? Aí temos aqui duas opções de comportamento, né? Que é o comportamento, o comportamento correto. Ele nunca foi aprendido. Aquela criança que tem um comportamento às vezes ruim dentro da sala de aula, dentro ali da historinha, no momento do louvor. E quando eu falo de comportamento ruim, gente, eu não estou querendo dizer que é só aquela criança que grita, que pula, que joga a cadeira no chão. Eu estou querendo falar que é aquela criança também que não participa, que se exclui, que finge choro, que se joga no chão. Esses extremos. Tanto aquela criança que se isola demais, como aquela que quer chamar a atenção demais, pulando, dançando, gritando. O comportamento correto, ele nunca foi aprendido, a criança nunca teve acesso a isso. Ou quem sabe, o comportamento incorreto, ele foi aprendido e conflita com a execução do comportamento correto. O que é que acontece? Muitas crianças vão aprender o comportamento incorreto, né, como a gente vê por aí fora, são mimadas, são mal educadas mesmo, né, não bichinha, são mal educadas mesmo, os pais não repreendem, não disciplinam, não aprendem o comportamento correto. Aí quando chega aqui na igreja ou na escola que a criança estuda, que o professor, tanto aqui da igreja como da escola, vai confrontar aquele comportamento, a criança, peraí, na escala em casa eu pinto e bordo, por que é que eu vou fazer? Então começa um conflito. E aí é que tem que entrar, né, vamos dizer assim, a oração dos nossos professores cristãos. Mas os comportamentos eles são aprendidos também de duas formas, que é o comportamento pelo reforço. O que é o reforço? O reforço é um estímulo reforçador que atua no bom e no mau comportamento, aumentando a probabilidade de tornar acontecer. O que é isso? É quando os pais, ou até mesmo nós, infelizmente, às vezes, com alguma atitude, com algum risinho, com sendo conivente de alguma forma com a atitude ruim da criança, a gente acaba reforçando aquele comportamento a tornar acontecer. Por exemplo, a criança diz alguma piada no meio da história. Não é o momento correto para contar a piada. Por mais que a piada seja inocente, seja engraçada, se você rir, pronto, acabou a história. A criança vai conseguir aquilo que ela queria, chamar a atenção para ela, tirar a atenção da história, acabou. Você não vai ter o seu alvo, que é contar a história com eficácia, para a criança possa aprender a história, aprender aquele conhecimento bíblico, levar para a vida dela. Você não vai conseguir isso. Segundo, modelagem. É quando a criança aprende um novo comportamento através da imitação. Isso acontece muito, principalmente nos joias de Cristo, né? A faixa etária ali dos
dos 2, 3, 4 anos é tudo imitando. Se um pinota, começa a pinotar no meio da sala, pronto. Começa a tocar pipoquinha, pá, 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 pá. Todo mundo pulando e é uma festa que não para mais e o professor fica descabelado. Eu sei o que é isso, porque a última vez que eu fiquei em joinhas eu fiquei descabelado. Então a modelagem acontece muito. Nós temos que ter muito cuidado. Qual é a criança que está fazendo? Qual é a criança que deu início ao comportamento? Qual foi a criança que primeiro começou a pular? É ela o seu foco. É o comportamento dela que você vai ter o alvo de mudar. Daquele que começa, certo? Só um lembrete. Os comportamentos que os seres humanos exibem deve ser um intercâmbio entre o meio e a pessoa, né? Só para vocês recordarem aquilo que nós já dissemos. Os comportamentos adequados e os inadequados são aprendidos da mesma forma. Ninguém nasce sabendo o que é bom e o que é ruim. É o conforme ela vai vivendo, que ela vai aprendendo, que ela vai recebendo, o meio que ela vive, que vai enchendo, vamos dizer assim, transmitindo para ela, ela vai aprendendo. Os comportamentos recompensados tendem a se repetir. Se você ri, se você concorda, não só você, né? Quando eu falo você representando os pais dessas crianças, aqueles que são coniventes com os comportamentos ruins, eles estão recompensando e vão se tornar acontecer e cada vez ficar piores. Tipos de reforços que mantêm os comportamentos. Isso aqui são coisas que vocês podem usar para tanto inibir o comportamento ruim, né, como aumentar o comportamento bom, consequentemente. O reforço social são os elogios. Gente, aquela criança que você sempre vê fazendo as coisas chatas, coisas que não são bacanas, que são ruins, fez algo legal, elogia. Elogia muito. Aproveita a oportunidade para elogiar aquela criança. Não só ela, mas todas. Até mesmo aquela que está ali fazendo uma coisa boa, elogia. Quem sabe ela não se torna um modelo da turma, os outros não veem e acham bacana e vão querer fazer como ela. Elogia as crianças que se comportem bem, façam gestos de aprovação, palavras de aprovação. O reforço simbólico. Reforço simbólico são doces, filmes, brinquedos, coisas que as crianças podem pegar para elas, coisas que elas podem ver. O reforço simbólico, gente, você pode usar quando você está contando a história, por exemplo, e você está vendo que a turminha está bagunçando. Gente, quem prestar atenção, no final eu vou fazer perguntas e vou dar uma bala para quem acertar. Elas ficam super felizes. E só dá a bala, claro, para quem acertar. Não pode dar dando a bala para a criança que não acertou. Filme. Gente, todo mundo se comportar aqui. No final a tia vai passar um filme bem rapidinho. Um filme muito bom. Fazer uma propaganda do filme que as crianças vão ficar super curiosas. Atice a curiosidade delas para que elas possam se comportar. Brinquedo também, da mesma forma do filme. Reforço intrínseco. Essa palavra é um pouco difícil. Mas o reforço intrínseco, gente, assim, algumas pessoas têm ele naturalmente. Por exemplo, quando algumas pessoas têm um desejo natural de estar na igreja, de aprender, tem um desejo natural, ela simplesmente gosta de estar aqui na igreja, de aprender. Mas outras pessoas, elas precisam de estímulo. Tem crianças que às vezes não vêm com tanta vontade para a igreja, elas não vêm tão animadas, por isso que elas se comportam ruim, por isso que elas querem chamar a atenção, fazer baderna, porque elas não estão felizes por estar aqui. Aí o que a gente vai fazer? Usar o reforço intrínseco, que é estimular nelas o desejo de estar aqui, trazendo coisas diferentes, trazendo, sei lá, fantoches, uma caixa surpresa. Amanhã vai trazer para vocês muitas dicas. Amanhã à noite vai ser muito bom, não percam. Além do seu encerramento, vai ter uma palestra muito boa para vocês. Trazer muitas coisas assim para aguçar a curiosidade delas. Pesquisem mesmo, vão atrás de dicas, de coisas que possam deixar as crianças atentas, impressionadas com aquilo que você vai trazer para elas. Porque assim você vai estar chamando a atenção delas e fazendo com que elas, prestando atenção, elas vão se comportar melhor. Com certeza, né? Tipos de reforço, né? Que a gente estava falando. O plano de reforço. Gente, quando a gente tem uma criança que é o nosso alvo de mudança de comportamento, nós temos que ter um plano. Não é simplesmente assim, não, hoje eu vou elogiar, amanhã eu trago um negócio diferente, depois não, você tem que ter um plano de reforço.
E um plano de reforço não se faz sozinho, não se faz só na sua dupla, não se faz só no seu grupo. Você tem que fazer assim. Por exemplo, aqui no Junior, sou eu, Eugênia Miller e a Aline à noite, ela na aula pela manhã e mais Tess, se Deus quiser, vai estar entrando conosco. Então, se tem uma criança que é nosso alvo, que ela tem se comportado mal, nós temos que nos reunir e trabalhar um plano para aquela criança. Ela está dando muito trabalho, gente, não está dando certo. Vamos se reunir, vamos planejar um reforço para aquela criança, para estimular ela a estar aqui na igreja. Só assim é que se alcança uma criança, é com um plano, tem que ter um planejamento. Então, aí no plano, como é que vocês vão mais ou menos planejar? Elogiar ou punir segundos depois do comportamento. Se teve comportamento bom, elogia. Comportamento ruim, pune. Mas o punimento aí não significa simplesmente bater, claro que isso não nos pertence. Disciplinar da forma correta, chamar a atenção, chamar no canto, vamos conversar aqui, chama na secretaria. Não está dando certo você? Chama a Edna, que é a nossa presidente, nossa diretora, com certeza ela vai ter uma palavra bacana para a criança. Reforçar continuamente o bom comportamento, sempre reforçando, gente, sempre reforçando. Olha, coisa boa, você está tão comportado, parabéns. Porque com certeza, aos poucos, depois do plano, a criança ela vai melhorando, vai se transformando. Se a criança mostrar que está adquirindo um novo comportamento, não pare de elogiar, mas continue elogiando. Até que se torne cotidiano, aí você vai diminuindo. Sim, vamos só uns lembretes também. Investigar se o comportamento, porque o comportamento inadequado está sendo mantido. Se você está elogiando, se você está trabalhando com essa criança, mas você percebe que o comportamento ruim não está mudando, não está parando, não está acabando, então você tem que começar a investigar. Como? Conversar com outras pessoas que conheçam a família, saber como é que estão as coisas, discretamente, claro. Você não vai perguntar, e aí mulher, está tudo bom na tua casa? Para a mãe da criança, porque às vezes se estiver passando por algum problema mesmo, pode ser que a mãe fique constrangida. Então não é bacana, então você vai investigar discretamente. E olha só, o comportamento na sala pode ser mantido pela atitude do professor ou dos outros alunos. Você tem que observar também isso. Será que eu, como professor, estou sendo conivente de alguma forma? Ou os outros alunos? Não sei, será que os alunos estão... É por causa de outro aluno que aquela criança faz aquilo? Você tem que observar tudo na sua sala de aula. Tem que observar as crianças de forma profunda mesmo. Você vai investigar as suas crianças. Reforços sociais e simbólicos são instrumentos importantes no controle do comportamento. É importante vocês lembrarem disso. Às vezes, só com as palavras, só com a repreensão, a criança não para. Ela precisa de um reforço, ela precisa ver, ouvir sua voz elogiando ela, ver alguma coisa que você vai dar a ela para ela se comportar melhor, para ela perceber o valor daquele comportamento. O reforço deve ser recompensado todas as vezes que ocorrer. Depois, aí é o comportamento, no caso, o comportamento deve ser recompensado todas as vezes que ocorrer. Depois, só de vez em quando. Agora, nós vamos ver como nós podemos eliminar. O que é que vai fazer parte do nosso plano? Primeiramente, a disciplina. O uso de uma consequência antipática na eliminação de um mau comportamento. Gente, eu vou desse termo de disciplina, mas assim, eu acho que conversando com você depois nós podemos pensar em outros. Mas a única disciplina que veio na minha mente assim foi tirar a criança da sala de aula e o professor ter uma conversa franca com ela. Não pensei em outros, assim, tinha pensado também em cantina da disciplina, mas depois eu pensei, acho que aqui na igreja os pais, não sei se os pais iriam gostar muito. A gente tem que ter muito cuidado com hoje em dia com isso, com processo judicial, com câmera de celular. Eu realmente hoje eu tenho muito, quando eu vejo uma criança com celular aqui na igreja, assim, eu paro com isso. Porque eu sei que a vontade deles é filmar o que está acontecendo, postar na internet e às vezes uma atitude nossa pode ser mal interpretada. Então por isso que essa coisa de cantina da disciplina aqui na igreja, eu acho que seria melhor evitar. Mas o que é que ele vai fazer? Especificar as regras antes que ocorra a situação. Depois, eu quero que se reúnam Moisés, Joyce, juniores, para nós criarmos as regras das nossas salas. Cada equipe aqui, essas 3 equipes vão criar regras para as suas salas. Não pode bater. Vocês vão relembrar isso
os problemas mais frequentes que você tem na sala de aula, de conversa, de jogar cadeira, de pular, de cantar na hora errada, de gritar, e vão criar regras para que a gente possa colocar e mostrar sempre às crianças o que elas devem ou não fazer no ambiente de culto. Não ameace, simplesmente cumpra consequências sempre que ocorrer um mau comportamento. A criança se comportou errado, tire esse menino um pouquinho da sala de aula, se for dependendo do comportamento, claro. Tire, vá conversar com ela, deixa ela um pouquinho ali, porque às vezes a criança está querendo a atenção de outras. Recentemente a gente teve um problema com... Eu posso dizer porque aqui não está no ambiente de professor... Ah, não, posso não, filmando. Mas eu não vou dizer. Uns garotinhos, eles chegaram aqui recentemente e disseram até que a mãe, não sei, veio acompanhada de uma chinela. A criança chegou aqui, subiu já acompanhada de uma chinela. E ele estava atrapalhando a aula. Qual foi o recurso usado? Retirar da sala de aula. Não tinha como fazer outra coisa. Se mandava sentar, o menino não sentava. Ficava jogando mesa, balantendo na mesa. Então não adiantava, eu teve que retirar ele da sala. Mas claro, retirar com propósito, para conversar, para fora da sala, ele fazer alguma atividade, não ficar parado, mas fazer alguma coisa com aquela criança. E até está servindo, né? Porque depois a gente pode comparar assim. Que melhorou. Que melhorou. Foi, glória a Deus. Eu fiquei chocada quando a responsável entregou com a chinela na mão e você vai ficar aqui, se não, olha. Sangue de Cristo. Claro que a criança ficou, né? Ela ficou, ela tem que ficar. Certifique-se que a consequência faça com que a criança prefira deixar o comportamento a sofrer as consequências. Gente, se você está fazendo a criança, tirando a criança da sala, fazendo não sei o que lá, e a criança não para o mau comportamento, então não está adiantando. Então essa criança, ela precisa de uma estratégia específica. Então só através de oração mesmo, porque nem tudo, hoje em dia, os cientistas, os profissionais têm respostas, tem coisas que só Deus realmente pode nos responder. Então, se você não está dando certo, conversa com Deus, conversa aqui com os professores, com os diretores do departamento, com o pastor. Não estou aguentando, vamos orar, vamos sentar, não estou conseguindo, vamos lutar para essa criança. E daí, eu não sei se tu lembra, a gente teve mais ou menos um caso assim parecido de juniores. E assim, hoje, graças a Deus, valeu a pena ter lutado por ele. Porque assim, às vezes você vê chegar essas crianças, eram crianças que eram deixadas pelos pais, os pais só deixavam eles aqui na igreja. E era terrível trabalhar na sala de aula. Ele chegava a bate-boca mesmo na sala de aula comigo, com o Geilza, de agredir, de agressão mesmo. E você via que isso não era só aqui, era na escola, era o comportamento dele. Então assim, aí ele me chamou a atenção. Eu disse, não, se ele está com esse comportamento, então alguma coisa tem lá fora para ele agir dessa forma. Então ele já começou trabalhando com ele, colocava ele, olha, vai, distribui as atividades, distribui os lápis. Então a gente trouxe ele para perto da gente, conquistando. Então assim, foi melhorando, ele já chegava nas outras aulas e conversava, falava do dia da semana, dizia como foi, e perguntava várias coisas da igreja. Então foi bem melhor. Então às vezes vale a pena mesmo você lutar, você pensar em estratégia para fazer o que a gente viu mesmo na palestra anterior, né? Haver a mudança, né? Ter o conhecimento e a criança realmente mudar. É verdade, e hoje assim, até ele nos chega com amigas dele, né? Chega pra conversar, chega pra... E eu lembro que começou com aquele menino do pijama. Ai, meu Deus, eu nunca vou esquecer. Extinção. Eu vou até falar sobre isso que a menina falou aí. Extinção. A extinção é a retirada do reforço do comportamento. A atenção do professor, por exemplo, né? Ou a dos alunos. Gente, aquela criança, domingo tinha uma aqui, churumingando, querendo aquela bola que está em cima da estante, mas é a hora da história. Tire sua atenção. Finja que você não está ouvindo e continue sua aula. Porque para. Tem criança que é muito mimada, que às vezes foi mal acostumada a receber tudo na hora. Então você, se continuar fortemente, repetidamente, aí você tem que procurar outra solução. Mas, se você vê que é coisa passageira, tire sua atenção, faça com que os outros alunos também detenham atenção em você, né, no professor. Deixe aquele aluno de lado, que está churumingando, que está com mãe, que está querendo chamar a atenção.
Então aí você vai, nesse caso ele vai parar, ele vai perceber que ele não está conseguindo, que o objetivo dele não está sendo alcançado, então ele vai parar por ele mesmo. O contracondicionamento. Você vai agraciar a criança que tem um comportamento aberrante, que foi isso que o Lênin falou. Que eu já coloquei aqui, exemplo, seu auxiliar do dia. A criança está atrapalha na hora que você está distribuindo as coisas, ela fica querendo, não sei, empurrar, pular, chama ela. Oi, hoje a tia vai deixar você ser o meu auxiliar. Tome aqui as folhas, tome aqui os lápis, vai distribuir, a criança vai ficar se achando. Nossa, a tia me deu isso, ela confia em mim, eu sou importante. Mudança do estímulo. Alterar o meio de modo que a criança não tenha um estímulo provocante. Gente, tem tanto coleguinha que estimula o outro. Aí já sabe que se estimular aquela criança, ela vai pular, ou então ela vai fazer piada, então tira aquela criança de perto dos outros. Coloca ela perto de uma criança que é mais retraída, que é mais tímida, tal. Deixa ela ali, que é num lugar assim, menos proporcional para ela ficar se exibindo ou querendo chamar a atenção, que você vai ver, né, uma melhora na atenção dela. Mas uma observação. A técnica que o professor escolhe depende da gravidade do meu comportamento. Dessa aí que você vai escolher para usar durante sua aula, depende da gravidade, da frequência. Se for muito frequente e grave, você tem que usar uma coisa mais forte, né? Das questões práticas, como o período de tempo que é necessária a adaptação da criança na sala, na classe. A criança às vezes não está adaptada ainda, por isso que ela tem algumas dificuldades. Mas aí você vai ver, você vai avaliar a criança junto com a equipe da sua sala que cuida da criança e vai cuidar dessas questões aí. Oi. Aqui. Você vai começar a medir o comportamento da criança. Observar, será que está melhorando? Você vai usando aqueles métodos que nós expomos para observar e vai descrever, registrar as formas de comportamento. Não faça conjecturas, suposições. Exemplo, ela faz isso porque é preguiçosa ou porque é hiperativa. Não, gente. Você não pode dizer que a criança é preguiçosa ou que ela é hiperativa, até porque aqui nós não somos especialistas nessa área. Né? Nós temos a Eugênia que é, mas ela não está trabalhando dessa forma, né? Ela teria que avaliar muitas outras áreas para poder fazer uma afirmação dessa. Então a gente não pode afirmar que uma criança ela não deixa de fazer as coisas porque ela é preguiçosa, ou porque ela é antipática, ou porque ela não quer participar. Não. Nós temos que observar muito para poder avaliar uma criança. Especificar a categoria do mau comportamento da criança. Algumas categorias são fáceis. A criança fala muito alto, sempre está falando alto, sempre está gritando, sempre está atrapalhando quando estou falando. Você vai trabalhar a voz da criança, né, no caso. A criança se levanta muito, se levanta com frequência. Então você vai trabalhar a questão dela ficar sentadinha nos momentos corretos. Outras vocês não podem, nós não podemos nem tanto avaliar, especificar, né, que é a falta de atenção, a dificuldade da criança ter de aprender. Por exemplo, você conta uma história, a criança daqui a pouco não sei, não lembra de nada. Essas coisas, assim, as dificuldades são mais difíceis de ser trabalhadas, até porque tem que ser trabalhado por pessoas específicas e são os pais que têm que notar, a escola que a criança estuda que tem que notar e que tem que trabalhar, isso não nos cabe. A não ser que você veja muito isso, que não melhore, a gente pode dar uma dica assim, né? Calma, bem leve assim com os pais, para não ofender e nem causar mal-estar. A categoria vai variar conforme o meio. Exemplo, no período de louvor deve-se cantar. Se alguma criança não canta, tem que se verificar qual é o motivo, né? Então assim, você não vai dizer, essa criança nunca fica em pé. Não, ela tem que ficar em pé na hora de ficar em pé. Se ela não está ficando em pé na hora de louvar, na hora de brincar, tem alguma coisa errada. Você tem que observar por que essa criança não quer participar. O que será que está acontecendo? Será que tem outra criança que está intimidando ela? Será que, não sei, ela tem algum machucado na perna? Até isso nós temos que observar. Nos lembretes. Define-se a mudança do comportamento como alteração observável do comportamento manifesto. A gente só pode definir que uma criança mudou realmente o comportamento, como a Tânia falou, quando a gente observa de fato que a criança está diferente. O comportamento dela está diferente. Então, de fato, a criança
nosso alvo foi atingido. Os métodos que enfraquecem o comportamento são aqueles que nós falamos: extinção, contra-condicionamento, a disciplina, a contingência, eu troquei o nome. Se não houver um plano estratégico para a mudança de comportamento, o professor terá um controle temporário sobre eles e não irá erradicá-los, e sim reduzi-los em alguns momentos da sala. O que acontece? Se não houver um plano realmente para mudar o comportamento, gente, a gente vai estar simplesmente controlando por um tempo, mas aquele comportamento vai voltar a acontecer. Pode ter certeza. Se a gente não se reunir em oração, pensando, vamos fazer o que para esse comportamento ser erradicado, acabar? O que quer fazer? Vamos planejar aqui, em equipe, em oração, em união. Aí vocês juntos vão planejar. Se isso não acontecer, gente, o controle que você vai ter sobre a sua sala é temporário. Você tem agora, mas no domingo que vem, quando você voltar, o problema vai estar lá do mesmo jeito. Não acabou. Ficar atento a mudanças bruscas no comportamento, seja para um comportamento adequado ou inadequado. Aparentemente adequado. De repente, aquela criança que perturbava na aula, pulava, gritava, de repente o menino chega, parece que tomou um remédio, né? Chega anestesiado assim na sala. Tem alguma coisa de errado. Se a criança não era assim, como é que mudou o comportamento de uma semana? Então, assim, nós temos que perceber, gente, isso. Por quê? Porque pode ser algum problema familiar. A criança pode estar sofrendo algum tipo de ansiedade, de medo, de isolamento, de choro. E nós como professores, nós podemos ajudar essa criança a se expressar. Nós temos que ser amigos mesmo, nossos alunos. Temos que ter uma amizade, um vínculo com eles, tanto do pequeno ao maior. Eu tive muita dificuldade de fazer esse folheto com os pequenos, porque eles chegavam: você gosta de tia? Não. O que é que você mais gosta do que a tia faz na sala? Eu não sei. Eles não sabem se expressar, mas eles podem se expressar através de um desenho, através de uma palavra. Então, por isso que é importante a amizade. Porque quando você conhece seu aluno, se ele mudar de comportamento, se ele sofrer alguma coisa, você percebe. Você vai ter que perceber: caramba, tá diferente aqui o negócio, vamos investigar isso, que esse menino não é assim não. Se você for investigar, mas não houver mudança, isso aqui são coisas que nós temos que fazer constantemente. Desde o momento que você perceber que há um problema na sua turma, ou há uma criança que provoca problema, oração constante. Ore por todos os seus alunos, individualmente, sempre. Mas se existe uma especificamente que está assim, provocando vários problemas dentro da sala de aula, ore por ela, especificamente. Ore mais por ela. Se você tem feito, se a equipe fez um planejamento, fez tudo lá, vai bem bacana, começou a executar o planejamento com a criança, começou a trabalhar com a criança de forma bem legal, não mudou, conversar com a diretoria. Aí ele tem que começar a trabalhar maior, porque é isso, gente. A gente somos uma equipe, todos nós aqui fazemos parte do mesmo grupo, todos nós somos professores, temos o privilégio de caminhar as crianças no caminho do Senhor. Nós somos pastores, assim, né? Dos cordeirinhos do Senhor, das ovelhas pequeninas do Senhor. Nós temos essa responsabilidade sobre nós. Então, todos nós, desde a diretoria até o pastor, todos nós temos esse compromisso. Então, não está melhorando aquela criança? Vá atrás da diretoria, converse com a diretoria. Quem sabe a diretoria não tem uma informação a mais sobre algum problema que aquela criança tem enfrentado e não ajuda você. Porque às vezes a informação chega para a diretoria, chega para o pastor, mas não chega para o professor, né? A professora fica desatualizada sobre isso, a criança tem, sei lá, os pais estão se separando, estão passando por algum problema específico. Se a criança não mudou ainda, mesmo com a diretoria sendo informada e tal, conversar com o pastor. Tem que conversar com o pastor, sim. O pastor tem que estar atento se existe algum problema bem difícil na sala de aula. Claro que isso são questões assim, tem que ser uma coisa bem extraordinária, né, para chegar a esse nível de o pastor ter que ser informado, tem que ser uma coisa muito séria. Então, mas se for necessário, informe.
Vocês precisam estar atentos a isso, que se for importante, informar a diretoria, informar o pastor. Se o pastor for informado, conversar com os pais. Não tem outra coisa, gente. Assim, a igreja sozinha, ela não pode fazer nada. A família já tem uma influência muito grande, né? Como nós conversamos no começo. O meio social que a criança vive, ali, como o pastor disse também, o programa TV que a criança assiste, tudo isso influencia muito ela. E não somos nós que vamos transformar sozinhos. A família está atuando em nada, nós estamos atuando.